Começou? Bom, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Queria introduzir então o quadro Fora da Caixa, onde eu vou estar entrevistando pessoas que eu curto o trabalho, que inspiram outras pessoas. Enfim, hoje eu tô aqui com o Zé Almeida. O Zé, ele é dono da Animus, que é uma produtora grande de animação aqui em São Paulo. Tá crescendo bastante. Crescendo. Grande não. O Zé foi meu professor aqui na faculdade. Chamei ele para ser o primeiro entrevistado, porque é uma pessoa que eu gosto bastante, que me ajudou bastante na trajetória aqui na faculdade. Bom, se apresente, Zé. Bom, como ele falou, eu tenho uma empresa, ela não é grande. Ela é um pequeno estúdio, a gente tá realmente se desenvolvendo, fazendo trabalhos em motion, mas basicamente a gente tenta focar cada vez mais em personagens, né? A gente tá tentando fazer essa transição aí cada vez mais, personagens tanto 2D quanto 3D, né? Trabalha com publicidade e com conteúdo para web, para série web, série de TV, vamos dizer assim, conteúdo patrocinado para TV também, para web. Então, por exemplo, às vezes fazer uma série ou fazer algumas animações para vender um produto, mas não simplesmente anunciando ele, né? Criando um storytelling. Isso está bastante em voga hoje. Muito importante. Hoje isso é muito importante, então há essa demanda de contar uma história com personagens, né? A ver com uma marca. Eu estudei design gráfico na FAP, eu fiz Vancouver Film School, um curso que não existe mais lá, que era de 6 meses, animação de personagens digital em Maya. Agora só tenho de 1 ano. Fiz alguns cursos aqui na Méliès também, que foi onde eu conheci essa escola maravilhosa, que eu adoro fazer parte dela, e é uma honra dar aula aqui. E fico muito feliz de ter dado aula pra você, foi muito legal. Realmente foi um prazer. Já tocou um pouco de cada tópico que eu tinha notado. De onde veio a ideia? Quem que era um ídolo seu quando você era criança? De onde veio essa inspiração para você começar na área de arte e animação? Eu não conheci um artista assim, porque quando eu estava me perguntando, sei lá, com 15 anos de idade, as coisas pareciam muito distantes, né? Então eu sempre fui atrás das coisas que estavam mais próximas que eu. Então em 2004 para 2005, lá em Sorocaba, que eu sou de lá, anos já. Eu fui fazer meu curso de mangá, meu primeiro curso de desenho, assim, fui fazer mangá. Então conheci o Vinícius Assis, o apelido dele era Zulu. Meu primeiro professor assim de desenho, vamos dizer assim, de história em quadrinho, assim, né, uma coisa mais assim. Ele foi um cara que me inspirou bastante lá no início, ele me inspirou bastante, assim. E era porque era a pessoa mais próxima que tinha, né? De ilustração e desenho. Que era uma escola lá de Sorocaba e tinha o Hermes Tadeu, que infelizmente faleceu. Ele era um grande ilustrador, ilustrou pra Marvel, ele ilustrou o Hulk durante um tempo, ele era legal. sorocabano e tal. E durante esse tempo foi isso, assim, eu corri atrás de mangá, anime, que era o que tava rolando na época, assim, que ainda é muito grande no Brasil a cultura, assim, e realmente a internet, é engraçado falar isso, mas ainda não existia banda larga, né, tava começando a banda larga de verdade, então era quadrinhos mesmo, comprar quadrinhos, comprar DVD, assistir DVD, né, assistir CD. Videoaula. Nem videoaula, cara, eu ia fazer curso mesmo, assim, e aí, em Sorocaba, conversando com as pessoas, assim, eu fui descobrindo o mundo. Meu pai me ajudou muito, minha mãe me incentivou também, mas meu pai é que sempre fazia as grandes perguntas pra mim, assim, e tal, e ele que sempre me motivou a ir atrás, né, mas assim, se for perguntar artistas, assim, grandes artistas, cara, eu sempre gostei muito da forma do Maurício de Souza de ser, assim, o estilo dele é legal, assim, é cartoon simples, assim, de tirinha, mas a forma... muito próprio dele. Mas a forma empresarial, como ele geriu as marcas dele, que eu acho isso muito legal, como ele profissionalizou, e como é engraçado que até hoje a grande referência no Brasil em animação é o Maurício de Souza, história em quadrinho, o Maurício de Souza e personagem. Por quê? Porque ele transformou isso num business. Ele soube investir em todos os pontos possíveis aqui dentro do Brasil. Sim. Não só dentro do Brasil, né? Como fora também. Sim, então assim, na minha opinião, ele é um grande artista e um grande contribuidor para a nossa história, porque ele viu a animação, o design, a ilustração como um business mesmo, sabe? Ele quis trabalhar com isso, né? Assim, ele quis vender isso e ele não viu problema nenhum nisso.
Mesma coisa o Walt Disney. Sim. Era um cara sem dúvida. completamente obsessivo pela qualidade artística, mas em nenhum momento ele descartou a ideia de ter um negócio e correr atrás. E é legal que hoje em dia o empreendedorismo está tão na moda, né? As pessoas falam tanto de empreendedorismo. Então esses caras que foram grandes artistas, mas ao mesmo tempo também foram grandes empresários, né? Tiveram visão. Eu acho que são pessoas que vale a pena hoje em dia você buscar. Grandes inspirações. Bom, então no início da sua carreira você falou que você fez design na FAP, certo? Fiz design na FAP. Isso. Depois você foi buscar um pouco mais de conhecimento fora do Brasil. Por que você foi pra fora? Como você chegou lá? Então, como eu disse, assim, foi uma coisa... Eu sou um cara... Eu sonho muito, mas ao mesmo tempo eu sou muito cético comigo mesmo, assim. Acho que como a gente é artista, a gente não acredita muito no nosso potencial nunca, assim. E como pra melhorar, a gente precisa muito questionar sempre o que a gente tá fazendo. Sim. Isso começa, às vezes, a nos prejudicar. Então, eu sempre fui muito cético comigo mesmo. Então, eu sempre ia vendo o que dava pra fazer. Sabe, assim, eu nunca falei assim, não, vou largar tudo... sabe assim, eu sempre imaginei que eu tinha que pagar as minhas contas em algum momento da minha vida, eu ia ter que fazer isso. Meus pais me educaram a fazer o que eu queria fazer, mas de uma forma realista, sabe? Tipo, me prepararam pra ter uma profissão. Aí na hora que eu falei, eu quero ser designer, eu quero ser artista, mas falou, beleza, é mais uma profissão, o problema é seu, você vai ter que achar um jeito de pagar as contas com isso também. Eles não tiveram problema nenhum com isso. A primeira coisa que eu achei que tinha mais próxima na época era o design. Porque cinema, pra mim, era uma coisa muito fazer filme. Sim. Tipo, eu não queria fazer filme. Eu nem gostava muito de mexer com câmera, assim, nunca gostei. Mas eu adorava desenhar. E o design foi o que eu achei de mais próximo. Eu sempre falo da pergunta que meu pai falou, né? Zé, você quer ser um publicitário que trabalha com desenho ou um desenhista que trabalha com publicidade? Eu falei, eu quero ser um desenhista que trabalha com publicidade. Sim, seu pai já tinha essa noção de mercado, então já tinha... Ele nunca trabalhou na área, assim, ele trabalhou sempre com vendas, ele é um cara de comercial, mas ele sempre teve essa visão prática da vida. Então ele falou pra mim assim, por que você vai fazer publicidade, né? Porque na época que eu tava pesquisando no terceiro colegial, era o que tinha lá em Sorocaba, assim, tipo, nos panfletos que a gente pega, naquelas revistas de escola e faculdades, né? Ele falou, não, Zé, se você quer trabalhar com desenho pra publicidade, com desenho pra TV, pra qualquer coisa que seja, você tem que procurar quem fornece isso, né? Sim. E eu fui procurar e não era a publicidade, não era na faculdade de publicidade que você aprende a desenhar. Era em design, né? Sim. Na faculdade de design gráfico. Você aprende a fazer um site, aprende a fazer uma marca, um personagem, uma capa de livro, né? Uma ilustração. E aí eu imaginei que dentro desses 4 anos de faculdade eu ia me encontrar. E eu realmente me encontrei. Eu fui estagiando, eu estagiei em 5 lugares diferentes. Nossa, bastante. Pra me descobrir mesmo, porque eu tava nessa fissura, assim. Então eu estudei no escritório, estagiei no escritório de design. Falei, não é pra mim. Eu estagiei numa estamparia de roupa. Aí eu falei, não é pra mim. Eu estagiei na Panini, na editora. Sim. A gente fazia retoque dos mangás que vinham e tradução dos mangás. Aí eu falei, legal, mas também não era pra mim. Aí eu fui pra Inglaterra, fiquei um mês lá, fazer tipo um mini intercâmbio, até pela FAP, assim. Fiquei na University of Arts, St. Martin's. Foi um curso rápido de design de personagem. Ali eu falei, não, realmente eu gosto de desenhar personagem, eu gosto de criar personagem, e isso é uma ciência, assim, tipo, tem uma forma de você pensar um personagem muito próximo, uma forma de você criar uma marca. Aí eu falei, peraí, faz sentido. Voltei pro Brasil, continuei procurando estágio, entrei numa produtora. Nessa produtora eu fazia as bíblias de pitching, né, que quando você vai propor um projeto para canal, para TV, você faz um documento, que é a Bíblia. Então eu fazia os logos, as capas, diagramava essas bíblias, né? E aí no último projeto lá, a gente fez um projeto de animação, eu pude usar o que eu aprendi ao longo do tempo. Também estudei na Quanta Academia de Artes durante a faculdade, fiz o curso com o Davi Calil lá, ilustração, fiz flash com o Paulo Pina, eu fiz muito curso. Porque é assim, a nossa área, ela é uma área inquietante, ela é uma área que você se sente ruim e se sente meia boca o tempo inteiro, porque tem muita gente boa entrando sempre e tem muito software novo, então é muito difícil você falar, puta, tô legal. Atualizado, você tá sempre se achando meia boca, sempre. Então, eu fiz muito curso durante a faculdade e aí eu entrei na Rede TV. Fui convidado por um amigo meu, que hoje em dia é meu amigo, né? Na época a gente se conheceu nessa produtora que eu fui estagiário, ele falou, Zé, vamos lá na Rede TV, cara. Eu falei, cara, eu não animo bem ainda, tal. Ele falou, não, mas você tem perfil de arte e tal, você aprende a mexer no After lá. E aí, After Effects e 3D. O pessoal usava muito 3D Max lá, mas eles falavam que o que ia virar mesmo era o Maya. Que foi o que acabou acontecendo, pelo menos para a parte de animação e dentro da publicidade, grande parte da produção é feito em Maya, né? Autodesk Maya, né? Tipo, e foi muito bom
lá dentro eu tenho entendido isso porque eu poderia ter ido pro 3D Max e não ter tanto mercado. E hoje em dia o que tem mais mercado realmente é o Maya. Então valeu a pena. E lá, dentro da própria Rede TV, eu senti a necessidade de me especializar. Aí eu fiz um curso prático de Maya assim, não resolveu, porque eu queria entender o personagem dentro da linha de produção, né? Aí eu fui pra Vancouver Film School. Aí em Vancouver você ficou 6 meses, certo? Sim. E fazendo um curso que hoje não existe mais, como você falou, que era um curso de... Era animação de personagem digital. Digital Character Animation. Feito no Maya. Só que a pipeline do curso era igual àquela que a gente tem aqui na Melier, do zero ao curta, né? Sim. Em um ano, né? Hoje em dia só existe o de um ano ainda existe esse Digital Character Animator, só que ele é uma ramificação do de um ano, então você pode escolher se você faz um personagem, ou uma modelagem, ou um cenário, alguma coisa assim. Porque é um curso maior, realmente de 6 meses era apertado, mas a gente fazia. E lá eu fui fazer esse curso, então era pensado do zero até a entrega de 1 minuto de animação, então você aprendia a escrever o roteiro, né, como você pensar um roteiro, o que tem que ter nesse roteiro, né, tipo a jornada, assim, tipo, do sentido de você ter um desafio, né, o personagem tem um desafio, ele vai resolver esse problema, e aí ele pode resolver esse problema, ele pode não resolver esse problema, ou pode acontecer uma outra coisa que ele segue um outro caminho. A gente estudou os arcos da história, né, como você criar o arco para que a história termine num ápice, ou que tem um ápice no meio, depois ela cai e depois tem um ápice de novo, essas curvas, né. Aí você faz um storyboard, né, que é basicamente desenhar esse roteiro que você criou, aí você faz um animatic, direção. Aí você faz as vozes para fazer um animatic, para ver o tempo que vai ter isso aí. E aí a gente começava a produzir, modelar o personagem, irrigar o personagem, que é esqueletar o personagem, colocar o esqueleto, e animava, e rendia. A pipeline completa mesmo. A produção desse seu curta-metragem foi de quanto tempo? Foram 6 meses mesmo, porque quando a gente começou, na primeira semana, a gente já estava pensando no roteiro. Então a gente estava tendo aula prática para aprender a mexer no software, mas a gente já estava fazendo o roteiro, entendeu? Então era meio que em paralelo, assim, foram 6 meses, assim. Bom, e voltando de Vancouver, então, você veio pro Brasil com uma cabeça diferente do que você foi? Mudei bastante, assim, mexeu comigo, assim, porque eu entendi que existia uma forma de se pensar um material de animação, assim, né? Não era só aquela coisa faz aí, sabe? Eu vi essa referência aqui, faz aí. Eu já tinha aprendido na faculdade de design que existia esse processo, entendeu? E foi muito legal ver que em cinema também existia esse processo, é muito parecido, né? Da concepção, você fazer os esboços, você tirar algumas coisas, polir e você colocar na linha de produção. É um processo muito industrial, né? Então, e foi muito bom porque abriu a minha cabeça, porque eu vi que no Brasil ainda a cabeça da linha de produção, principalmente de publicidade, não tinha espaço para você pensar no projeto. Os prazos eram curtos, não porque... Ainda são. Mas não é porque era curto, né? Não é porque é curto, é porque simplesmente por algum motivo não se vende um projeto. Quando você vai para fora, você entende que o mercado lá de fora é bom porque os caras vendem o projeto. Eles não vendem o produto final, eles vendem um projeto. Eles entendem que tudo é um projeto. É que nem aqui no Brasil você vender uma casa. Quando você compra uma casa para um arquiteto, você sabe que ele vai fazer uma planta, que ele vai orçar os materiais, que ele vai te levar na loja de construção, ver referência do tipo do azulejo que você quer, vai ver o valor de cada coisa, vai ver o tempo que demora. Mostra todo o projeto, realmente, toda etapa, né? E você aceita. Você sabe, você tem noção do tempo que vai demorar, da demanda de grana que você vai ter que investir. Exato. E é engraçado que a animação no Brasil agora tá começando a mudar, mas ainda é assim, você não tem esse espaço de respeito do projeto, né? E o que a Vancouver Film School e a própria FAP, assim, quando eu aprendi design, me mostrou, foi essa abertura da minha mente da necessidade de você respeitar o projeto, entendeu? Que a peça final, ela só vai ser boa ou ruim dependendo da forma como foi tocado o projeto, entendeu? Que você pode ter os melhores artistas a seu dispor, você pode ser um gênio, você pode ser um puta roteirista, um puta artista, um puta modelador, um animador absurdo. Se você tiver num projeto que é mal gerido ou num projeto que não tem prazo, vai ser um sofrimento e vai ser entregue um projeto com certeza com muito menos qualidade do que ele poderia ter sido se tivesse sido feito. E aí foi isso, assim, eu voltei mudado nesse sentido. E aí eu fiquei mais um tempo na televisão e resolvi seguir minha própria carreira como freelancer e depois que resultou abrir meu pequeno estúdio. Porque foi isso, tipo, eu falei, cara, o que me incomoda mais nesse mundo, o que mais me dava vontade de entender era o projeto, entendeu? Eu adoro a parte artística, eu sou ilustrador, sou designer de personagem, eu adoro fazer isso. Mas assim, uma coisa que mexeu comigo mesmo, assim, que falou, não, eu preciso fazer isso, sabe, sei lá, é a minha contribuição para as pessoas, assim,
começo. Então essa parte da produção, você voltou de lá com uma cabeça de minha própria produtora, quero ser o quê? Ou como você... Eu sempre tive um perfil de ver as coisas meio que inteiras, assim. Lá na Vancouver Film School eu adorei animar, mas eu falei, eu não quero ser só um animador, assim, não no sentido pejorativo, só animador. Pelo contrário, é muito difícil animar. E na hora que eu vi que era maravilhoso, eu adorava, mas pra eu me transformar num excelente animador eu ia demorar muito tempo. Eu falei, é realmente isso que eu quero fazer? Eu falei, eu quero trabalhar com animação, mas eu quero ser animador? Eu falei, puta, não. Eu gostei muito de ver essa linha do projeto completo, assim, que já, acho que por isso que eu gostei de fazer design. Não é porque eu não virei designer gráfico 100% que eu não gostava do design, eu gostava de ver o processo. Então quando eu voltei de lá, eu voltei incomodado com isso, assim, sabe? Eu voltei muito incomodado, porque eu queria entender os projetos, eu queria entender por que um projeto dava certo, por que um projeto dava errado, por que um projeto estava sem tempo para fazer. O que está de errado? O que está errado? É o orçamento? Foi o cronograma que foi mal desenhado? É o storyboard que não está bem resolvido e o cliente não entendeu? Ou não tem storyboard? A pesquisa de referência foi errada? Tipo, você mostrou para o cliente uma referência que você não consegue entregar? Qual é o problema? E isso me incomodou muito, assim. E aí eu resolvi seguir minha vida de freelancer, assim, porque eu falei, cara, eu vou tentar vender isso, que eu achava que era um diferencial meu. E aí a demanda foi crescendo, foi realmente ficando muito pesado ser freelancer. É uma carreira muito difícil. Sim. Você ser freelancer é muito legal. Você conhece muita gente, muitas empresas, tal, mas é uma aventura. E a vida vai te puxando pra fazer o que é pra você fazer. E aí a vida foi jogando na minha cara. Os caminhos vão te levando, né? A vida foi batendo na minha cara, assim, foi falando, cara, eu acho que você serve mais pra isso, assim, pra olhar o projeto numa linha com começo, meio e fim. Não que eu fosse um puta diretor, né? Nossa, um puta diretor de arte, não, mas eu gostava de olhar a linha de produção inteira, né? Você gosta da parte da gestão do projeto, então? De coordenar, tá coordenando as pessoas, os processos e... Sim. E eu me dava bem com as pessoas também. Eu gosto de fazer as amizades nos lugares onde eu trabalho. Eu tenho amigos da época lá da escola, que eu continuo mantendo contato. Eu gosto de manter relações duradouras. Então, onde eu vou trabalhar, se eu não puder ter uma relação de tipo de confiança, assim, sabe, de troca, eu não consigo ficar. Sim, é uma coisa que não é agradável, um ambiente não agradável, né? E eu conheço muita gente que não, que entra, põe o fone de ouvido e trabalha. É um cara técnico, foda, artista, assim mesmo, e o cara se realiza assim, eu não. Eu me realizo conversando com todo mundo, vendo todas as etapas. Porra, o cara que tá fazendo storyboard teve uma ideia, pô, deixa eu falar com o cara do render se dá pra fazer isso, sabe assim? Eu sempre gostei disso e eu fui me posicionando assim. Não dá pra você se especializar nisso, né? Tipo, é uma coisa meio que no dia a dia. Mas eu fui me desenvolvendo nisso e eu tenho sentido a minha vida me puxar cada vez mais pra isso, sabe? Quanto ao mercado da animação brasileiro e exterior, é muito mais publicidade, tá crescendo a parte de produção série, como tá sendo pra você que tem um olhar de dentro de uma produtora? Não, lógico, tipo, é o que eu sempre dou de exemplo pras pessoas, tipo, se a gente tá aqui hoje já aqui conversando, se eu fui seu professor, é porque o mercado tá muito maior do que era. Sim. E eu não imaginava que eu ia ser professor tão rápido, porque eu sempre quis ser professor, é uma coisa que eu gosto de fazer, como eu disse, trocar conhecimento, isso é um perfil de professor, então eu ia acabar sendo professor, mas eu não imaginava que eu ia ser um professor tão cedo, então isso já mostra uma demanda do mercado realmente de profissional novo para treinar a nova geração que está chegando. Série de TV, mesma coisa. A minha produtora, que é pequena, está começando, já teve a experiência de produzir duas temporadas de séries pequenas, né, de pílulas que chamam, né, de 1 minuto. Sim. A gente já entregou 24 da episódios. Pet Lee, né? Da Pet Lee, que é do Sandro e do Luiz Lentini. A gente produziu junto com o pessoal da Keyframe, que é lá de Curitiba, que são os animadores muito bons. Então, só pelo que eu tenho visto de experiência própria que está acontecendo comigo, dá para dizer que o mercado está muito melhor do que jamais foi. Não tenho o que falar, óbvio. Você tem hoje uma procura enorme por cursos cada vez maior nessa área de criação, na área de filme, na área de design. Você tem a indústria nacional de animação realmente se consolidando com os editais públicos, com a cota nacional de conteúdo nacional que tem nas TVs a cabo, que é maravilhoso isso. Você tem já coproduções internacionais boas do Brasil, já. Você tem grandes estúdios aí fazendo sucesso lá fora já também, assim, com conteúdo de nível internacional. Porque nós tivemos uma primeira fase de produção brasileira para o mercado interno, realmente tal, com canais, óbvio, internacionais comprando, mas para a primeiro momento exibição interna. Nós já estamos no segundo momento em que esse conteúdo chegou num nível de qualidade que já está agradando lá fora. E assim, o Brasil, na minha opinião, a próxima fase é o melhor dos mundos.
porque a gente tem profissional muito criativo, a gente é mundialmente conhecido pela nossa criatividade. O Brasil é grande exportador de mão de obra, né? De mão de obra criativa e técnica. Então nós temos aqui, por exemplo, vamos dizer assim, uma França e uma Índia e uma China. No sentido, a gente é capaz de exportar mão de obra técnica e industrial, mas também temos uma mão de obra artística e criativa. A gente tem essa capacidade. E às vezes os mesmos profissionais têm essas duas faces. Sim. Porque o brasileiro, ele tem que, dar o jeitinho, né? O brasileiro é um cara que se vira, Ele se vira. E isso lá fora é incrível. Ninguém tem o perfil do brasileiro. Isso nas minhas viagens, nos cursos que eu fiz fora do Brasil, com os amigos que eu tenho lá fora, porque a galera que fez Vancouver Film School comigo tá tudo lá trabalhando, né? Então eu continuo conversando com eles. Os brasileiros, eles têm esse diferencial. Então eu imagino que também o brasileiro aqui, como indústria brasileira, a gente tem esse diferencial. Nós somos muito versáteis, criativos, a gente sabe improvisar, mas no bom sentido. A indústria brasileira é muito colaborativa. Tem sempre uns caras que infelizmente não ajudam, né? Gente que ainda dá cambal. Conhecimento só pra eles. E tem gente ainda que não paga, gente ainda que não... vamos fazer um projeto aí, só que você faz de graça e eu pego o seu trabalho. Ainda tem gente assim, mas a maior parte do mercado brasileiro, graças a Deus, é muito colaborativa, tem muita troca. Você mesmo fazendo o seu canal já é um sinal disso. Todo mundo quer mostrar o que está fazendo, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer dar feedback. Aqui a Melier é um exemplo disso, né? Alunos viram professores que voltam a ser alunos, que vão pro mercado, depois voltam a ser professores, né? Você mesmo, que agora voltou para fazer a pós-graduação. Tô de estudante aqui, né, de pós-graduação. Então, assim, esse perfil do mercado brasileiro não tem como dar errado, entendeu? É só a gente manter isso, manter a retroalimentação. Agora, os profissionais vão começar a dar trabalho para os outros profissionais. E aí a indústria começa a se fechar num ciclo próprio. A gente não vai precisar tanto mais da verba, por exemplo, da publicidade ou a verba de outras fontes, porque, lógico, para continuar o fluxo de caixa, algumas produtoras como a minha ainda fazem publicidade. E isso não é ruim, eu adoro fazer publicidade, porque hoje em dia a publicidade é legal. É bom, tem uns trabalhos legais de Tem uma liberdade criativa maior dentro da publicidade. Tem. E de certa forma é o que gera renda aqui no Brasil ainda, né? Sim, mas nós já estamos vendo essa diferenciação já. Já existem produtoras e boas e bastante produtoras que são especializadas em publicidade e em conteúdo, se separando mesmo em séries. E isso é um bom sinal, porque a gente vai começar a alimentar o nosso próprio mercado. Então você faz um roteiro, eu compro o seu roteiro. Aí eu produzo esse roteiro que eu comprei com você com outros profissionais. Aí esses outros profissionais têm outros projetos paralelos que vão pegar esse dinheiro que eu paguei para eles. E assim vai. E aí o mercado gira. O que eu tô vendo acontecer é isso. E na minha opinião, isso é o que vai fechar a última ponta que faltava fechar no nosso mercado, que era a realimentação, né? A gente manter esse círculo girando, né? Eu tô muito otimista com o que tá acontecendo. E a última pergunta que eu tenho pra te fazer é pra onde você gostaria de ir agora? Você com o seu trabalho, você com a sua arte, você já produziu série, já tá produzindo pra publicidade, é professor. Pra onde você quer ir assim agora na área? Curto prazo, o que você vê? A longo prazo, o que você pretende? Eu acho assim que muita gente vai passar por isso. A vida prática da profissão, ela não te permite às vezes se especializar naquilo que você acha que você é bom, que você pode ficar bom como você gostaria. Sim. Então eu abri muitas frentes ao longo da minha vida. Eu fui estudar desenho, eu fui estudar animação, eu fui estudar modelagem, eu fui estudar After Effects, e eu abri isso e eu fui fazendo um pouco de tudo, assim, né? Mas a minha grande paixão, aquilo que me fez ser o que eu sou hoje em dia, são os personagens. Nunca deixou de ser. Sim. Então agora, que nem você tá falando, assim, que eu consegui pelo menos, né, entrar agora numa linha mais assim, bom, beleza, tá com a sua empresa, já fez alguns trabalhos legais, já conhece um certo número de pessoas no mercado, assim. Eu quero agora me estabelecer mesmo na animação, conhecer mais pessoas do mercado de animação, de conteúdo mesmo, fazer mais contato com produtoras de conteúdo, entender melhor o mecanismo do mercado de conteúdo brasileiro, entender como funciona, entender onde está o dinheiro, onde estão os bons profissionais, por que eles estão fazendo isso, como eles estão fazendo isso cada vez mais. E no lado artístico, eu quero voltar a fazer bons desenhos e boas ilustrações, assim, criar um portfólio de direção de arte, de personagem, né, de character design, assim, bom. Pegar todo esse conhecimento que eu peguei ao longo desses 10 anos que eu tô trabalhando e sentar e limpar meu portfólio e deixar, sei lá, 5 projetos que é o que eu recomendo pra todo mundo fazer. 5 projetos legais de ilustração de personagem, de criação de personagem, assim, tipo... Assim, agora, com toda essa experiência que eu tive sendo funcionário, sendo freelancer, sendo chefe, sendo empregado,
sendo professor, sendo aluno, todas as faces do que dá pra você ser, assim, eu passei, assim. Então agora, com esse olhar, sentar a bunda na cadeira de novo, assim, olhar pro que eu tô fazendo e falar, porra, vamos lá, vamos voltar, pegar esse Zé artista que eu deixei de lado durante um bom tempo, assim, e dar uma alimentada. Que eu acho que esse perfil vai ser cada vez mais comum, né? Porque por causa do mercado hoje em dia mesmo, assim, o cara meio que vai ter que ser dono do seu próprio trabalho, né? Então tá sempre atualizando o seu portfólio, cuidando das suas finanças, né? Porque a maioria das pessoas vai ser freelancer, né? Então, ter uma planilha de Excel com o seu fluxo de caixa mensal, responder e-mail, ter um bom atendimento, mas ao mesmo tempo... Ser um bom atendimento ser também. um bom atendimento e ao mesmo tempo cuidar da parte artística, não pode deixar ela de lado, né? Então é isso que eu me vejo fazendo agora, assim, o que eu espero, vamos dizer, pensar daqui 10 anos, o que eu quero estar fazendo, eu quero estar fazendo tudo que eu faço hoje melhor. Eu quero que a minha empresa seja uma puta empresa para trabalhar, eu quero que os meus projetos sejam uns puta projetos, assim, e que eu seja um puta profissional, assim. Eu quero pegar todas as partes que eu vi que dão certo e melhorá-las, assim, entendeu? E cortar os galhos que eu já vejo que não precisa mais, assim, que eu realmente não preciso sustentar, sabe? O que você teria de dica pra galera que tá começando ou pra galera que já tá na área e deseja focar em alguma coisa? Eu gosto de falar sempre do generalista e especialista. Eu acho que você tem que pensar cada vez mais na sua carreira, porque as coisas mudam muito rápidas, não é hoje em dia, a nossa área sempre mudou muito rápido. Sim. Computação gráfica, ela já nasceu de uma inovação tecnológica, então não dá pra falar, hoje em dia, não, isso é mentira, sempre foi. Hoje em dia, graças a Deus, você com 18 anos de idade, 17 anos de idade, entrando numa faculdade, você já tem professores que vão poder falar isso pra você assim, organize a sua carreira, não mais só faça esse curso, se especialize nisso, pense daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, né? Então eu pensaria, primeiros 10 anos da carreira, você vai vender serviço. Então você tem que aprender a fazer uma coisa mecanicamente bem e vendê-la. Não interessa se você acha que você vai ser um Spielberg. Ninguém tem estágio para Spielberg. Tipo, não tem lá vaga para diretor estagiário. Não existe diretor estagiário. Vaga para senior animator da Pixar estagiário. Não existe. Você tem que vender um know-how a preço barato, porque você está entrando. Sim. Então, infelizmente, experiência. Você vai ter que abaixar a bola mesmo e vender um trabalho barato e vender alguma coisa realmente nova, porque senão pegam alguma outra pessoa que já está no mercado. Então, por que você está entrando aí? O que você sabe fazer de diferente? Lógico, seu trabalho não vai ser tão bom porque você está entrando, mas você tem que saber um software básico bem. Por exemplo, um After Effects legal, Maya legal, são boas portas de entrada. E aí, para os outros 10 anos, se tornar um especialista. Sim. E daí, nos outros próximos 10 anos, você se tornar um bom conceituador, vamos dizer assim, né? Um cara que seria um diretor, um coordenador, professor, e sempre manter os dois lados, o generalista e o especialista, não deixar morrer essas duas partes, porque o generalista te permite sempre estar pelo menos mexendo com todos aqueles softwares básicos, sabendo, né? Um pouco de tudo, sempre olhando um pouco do Maya, o pacote Adobe, dando uma olhada no ZBrush, né? Não deixar esfriar. Daí isso também acaba te permitindo às vezes trabalhar com game, sim, com filme, com série, né? Você não deixar morrer esses ramos, assim, nesses galhos, né? E do outro lado, você pegar um desses raminhos, assim, e no horário livre fazer alguma coisa especial. Ter uma conta no Instagram, ter um sitezinho, aquele seu, assim, que você cuida com carinho, assim, que você coloca um trabalho por ano, assim, sabe? Mas que te define como você quer se ver, né? E não como você é visto, mas como você deseja se ver. Então é isso, o que eu recomendaria pro Zé, que estivesse entrando há 10 anos atrás, né? Na verdade 15 anos atrás, né? Que eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu tô com 29, né? Não, então na verdade eu entrei há 12 anos atrás, né? Eu pensaria nisso, assim, o mercado é mercado, cara, não tem romance nisso. É uma área artística, mas precisa de gente. Então eu vou contratar alguém, ou você vai ser contratado pelo que você oferece. Se você já quer entrar no mercado como especialista, desde o início, você tem que aceitar uma vaga de estagiário que vai ser realmente muito baixa, e já vai ter que ter um trabalho de entrada bom. Não tem... É muito difícil aquela coisa assim, o cara entrou fazendo cafezinho e virou um monstro lá dentro. É difícil, acontece. Mas é difícil. Você, cara, na maioria dos casos, 90%, você já vai ter que estar de saída com um projeto bom. Mas bom. Eu quero ser um modelador desde o início, cara. Você vai ter que ter um personagem muito bom mesmo como estagiário. Eu quero ser storyboarder, mesmo como estagiário. Você vai ter que ter ali uns desenhos, assim, 5 ou 6 páginas que sejam no seu site, muito bem feito. Infelizmente, assim,
É assim. E se você quer entrar no mercado para se descobrir, que nem eu fiz, você tem que vender isso que eu falei para você, o generalista, assim, entendeu? Vender alguns pacotes de softwares que você sabe operar em troca de um salário baixo porque você é um estagiário. E lá dentro, no dia a dia, na paulada, você vai marretando esse aço, é que nem fazer uma espada, fazer uma joia mesmo. Você vai ferver o negócio e marretar. Aí você vai olhar 2 anos depois, 1 ano depois, vai olhar, eu acho que eu sirvo pra isso, eu acho que eu sirvo pra aquilo. E você tem que estar disposto a apanhar desse jeito mesmo, porque você é esse metal bruto mesmo. E não adianta, é fogo e porrada mesmo. Então o seu conselho seria, seja uma pessoa moldável? Eu acho que independente, isso pra mim foi muito difícil, porque como eu disse, né, se você tem uma autocrítica muito grande, às vezes é difícil se assumir que você é ruim. Por mais que você saiba, é foda quando alguém chega pra você e fala, você é ruim. Mas é libertador também, porque na medida do momento que você vai assumindo que você é ruim em um monte de coisas, você vai começando a entender onde você é bom. Também tem sempre aqueles 2 tipos de crítica. Você não serve pra isso e você serve pra isso, mas precisa melhorar. E esse você serve pra isso e você precisa melhorar realmente é verdade. Às vezes o cara realmente tá falando, cara, melhora nisso aqui que você vai ficar bom. Não é uma crítica ruim. É algo pra te construir, pra fazer crescer, né? Então é isso, assim, eu acho isso. Seja moldável e nunca deixe de ser, mas principalmente no início da carreira, eu acho que você tem que se permitir, porque a nossa leitura de mercado é muito estreita quando a gente é pequeno, quando a gente é jovem, assim. A minha leitura ainda é bem estreita. Eu tenho 29 anos, não é muita coisa no nosso mercado. Então, às vezes a gente acha que a gente serve pra alguma coisa e, na verdade, é uma ilusão. Às vezes foi sorte, assim. Você tem que se permitir olhar pra onde o vento tá indo, assim. Bom, Zé, queria agradecer muito por ter aceitado o convite. Esse foi, então, o piloto do Fora da Caixa. Queria que você deixasse seus contatos, se alguém quisesse entrar em contato com você, seu site. Eu vou deixar tudo na descrição também, os links. Tá, o site da minha empresa é www.animus.co. Não é com, que não tinha o domínio com, então foi o CO. Diferencial, então. É o que a gente tinha. Aí o meu e-mail pode ser o e-mail da empresa também, porque se você quiser mandar trabalho, assim, pra gente dar uma olhada e tal, é contact@animus também, .co também. Deixar na descrição também o link. E é isso, assim, e pelo Facebook também, se quiser me procurar, é Zé Almeida. Se você tiver interesse em trocar ideia, acho que é mais pelo Facebook mesmo que eu sempre vejo. Eu uso pra trabalhar, eu uso pra falar com o cliente e tal, eu sempre tô no Facebook, assim, eu sempre tô postando coisa no Facebook. E é isso. Muito obrigado, então. Brigadão mesmo, Zé. Bom, Valeu.